Oi pessoal, hoje eu tô com o Lucas da Care Club e nós vamos gravar o segundo episódio da série de ciclismo. Nós vamos falar sobre biomecânica do movimento. Sou fisioterapeuta da Care Club, trabalho bastante com reeducação funcional da postura e do movimento. E hoje o tema é o ciclismo. Gosto de me apresentar como um cara apaixonado pelo esporte. Desde sempre, muito novinho, eu venho no mundo do atletismo, passando pelas corridas de fundo, meio fundo, até chegar na marcha atlética, onde foi o momento que eu me destaquei mais. E desde então eu vivo e respiro o esporte. Bom, o ciclismo ele é um esporte de endurance, assim como corrida, até mesmo natação, dependendo do tipo de prova. E assim como esses outros esportes, é um esporte que é muito cíclico. Há muita repetição do mesmo movimento e que há muito tempo médicos, até mesmo fisioterapeutas, encaravam a repetição de movimento como algo ruim. Na verdade não é. Desde que o movimento esteja bem alinhado, com uma boa estabilidade, uma boa sequência de movimento, a repetição não é ruim. É normal e o nosso corpo aceita bem. Desde então, tem se dado muita atenção ao bike fit, né, que é o ajuste da máquina para o ser humano, né, para o indivíduo. Só que pouco tem se falado sobre o ajuste do indivíduo para a bicicleta, para a bike, que também é de extrema importância. Já peguei várias pessoas aqui na clínica mesmo que tinham um excelente bike fit, estava tudo ajustado, no entanto a função dele em cima da bicicleta não estava muito bacana. E daí está a importância então de realizar uma avaliação biomecânica para eliminar fatores como gasto energético elevado e até mesmo se afastar um pouquinho das lesões. Lucas, e você tem algum exemplo dessa relação do bike fit com a biomecânica? Um dos exemplos é, por exemplo, em relação ao bike fit, a altura do selim. Simplesmente a altura do selim pode causar no indivíduo dores em região anterior de joelho, dor em região de banda iliotibial, principalmente do trato, né? Do trato iliotibial, que é na região mais lateral de joelho, e até mesmo estar com algum tipo de relação com dor em região de glúteo, que é muito comum em ciclistas, e até mesmo de oscilação lateral enquanto pedala, isso podendo gerar algumas dores em região de coluna. Um dos exemplos disso, né, do bike fit, você poderia subir, por favor? Então aqui a gente tem já uma bike totalmente ajustada. No entanto, se a gente... Aqui o joelho dela está numa angulação bem boa, está trabalhando bem. No entanto, se eu abaixasse ainda mais, só que já não vai dar aqui porque não tem mais como. Eu sou muito pequenininha. Eu ia ter que fazer uma angulação bem mais fechada de joelho. E isso aumenta muito a compressão de patela em região de fêmur e tíbia, da superfície das duas. E isso vai desgastando bastante a cartilagem articular, agredindo um pouco de tendão, que não é tão bacana. E nessa posição mais ajustável para ela consegue pedalar tranquila, com um bom movimento, não chega à extensão completa de joelho, que não é o esperado, está dentro dos parâmetros normais. Esse seria um dos exemplos. Se o banco tivesse muito alto, o selim, ela teria que pedalar de uma maneira um pouquinho estranha, que eu vou mostrar agora. Então, quando o selim está posicionado numa altura mais alta do que o esperado para a estatura do indivíduo, a gente começa a ver um pouco de oscilação, né, de coluna, vai de um lado para o outro, e o quadril fica se mexendo muito, não fica tão estável paradinho enquanto o pé empurra o pedal para baixo, que é o esperado. Então tudo isso aqui pode começar a gerar algumas compensações e dores em região de lombar e até mesmo aumenta muito o torque da musculatura extensora na hora de empurrar o pedal. Isso gasta demais energia e sobrecarrega bastante essa musculatura de complexo extensor. Então, musculatura de bumbum, musculatura de posterior de coxa e até mesmo de gastrocnêmios lá de perna junto com o sólido. Lucas, e sobre a aerodinâmica para aumentar a performance no ciclismo? No ciclismo a gente vê que houve uma grande evolução tecnológica, né? As bikes estão cada vez mais aerodinâmicas, com os desenhos um pouco diferentes. Eletrônicas, com grupo eletrônico, tudo muito chique e muito bom pro ciclista. Em cima da bike, a gente tem 3 bases de apoio: o bidão, né? O selim e o pedal, que é onde você vai fazer a força lá para se propulsionar. Ter uma bike com uma boa aerodinâmica é importante, mas o ciclista conseguir se sustentar bem contra a gravidade que está querendo jogar ele para baixo, isso é super importante para a aerodinâmica. Então, desde uma posição não tão abaixada, mas aqui um pouquinho mais alta,
É importante que o ciclista consiga vencer bem a gravidade, que esteja bem alinhado, sem aqueles balanços, oscilações laterais durante o pedal. E quando ele busca uma aerodinâmica um pouco mais abaixada, neste plano de movimento, né, no plano frontal que a gente chama, ele diminui a área de arrasto contra o vento. Então isso é super importante, porque ele vai gastar menos energia para se locomover para frente. Junto a isso também tem aquele cara que pega uma carona aqui atrás. Então ele vai cortando todo o vento, porque o da frente vem tomando o vento para ele. Famoso vácuo. Famoso vácuo. Isso também é algo comum e importante durante uma prova de longa distância também. Lucas, quando eu competia, eu tinha um volume grande de treino e meu professor sempre me criticava no sentido de eu pedalar de ponta de pé. Então nessa passada eu estava de ponta de pé. Isso teria alguma reeducação? Teria. O primeiro ponto que a gente pode levantar é: será que é certo, será que é errado, né? Tem uma coisa chamada sinergia de movimento, que nada mais é do que a forma que o sistema nervoso central organiza o movimento para que ele ocorra. E isso é muito variável. A gente vai ver que cada pessoa, por exemplo, corre de um jeito, cada ciclista pode ter um jeito característico de pedalar, mas não quer dizer que o fulano é certo e o ciclano é errado. O ponto é, nem todo mundo que pedala de uma forma diferente do outro terá a mesma consequência igual. Então, quem pedala com aquele jogo lá que você estava pedalando vai ter uma consequência diferente de quem não pedala assim. Mas voltando para o pedal, o que acontece? A sinergia de movimento, ela sempre tem que partir de um segmento mais distal, ou seja, lá do pé para o resto. Então, quando eu pedalo, eu tenho uma tríplice extensão, eu vou estender toda a minha perna aqui. E essa empurrada, ela parte do pé. É óbvio que eu não vou fazer um pé de bailarina para pedalar, mas eu tenho que ter uma açãozinha de empurrada que parte do pé e depois todo o resto vem esticando para terminar a propulsão. Isso é uma sequência lógica e perfeita durante o pedal. Só que tem que tomar cuidado com os excessos. Isso pode até prejudicar um pouquinho em relação à fadiga em panturrilha. E para corrigir isso? A reeducação funcional, né, que é a parte que analisa e corrige a biomecânica aqui na clínica, ela basicamente vai trabalhar com o indivíduo desde de bases mais baixas, a gente chama, né, onde o movimento vai ficar fácil para o atleta. Então não vai ser só através de um comando verbal que a gente vai esperar corrigir alguma coisa. A gente vai fazer um trabalho de maca, numa postura mais baixa, e vamos subindo a postura até chegar à demanda, que é em cima de uma bicicleta, vencendo a gravidade, empurrando o pedal para baixo para poder ir para frente. E daí essa ação de pé que pode estar sendo falha, por exemplo, em você, que fazia demais, a gente pode corrigir e tentar entender o porquê que está fazendo demais. E começar então a ter um padrão ótimo de movimento. Às vezes a gente tem um problema em pé, ou um problema em joelho, ou uma dor na lombar, mas isso pode estar vindo de outro segmento, de outro movimento, e o problema não está só ali. Ali está sendo a consequência de um problema maior, de uma causa maior. Sabendo que a biomecânica é super importante, quais as chances de eu me lesionar não utilizando ela? A chance de quem tem um movimento ruim e que não vai em busca, por exemplo, de uma análise e uma correção desse movimento é bem maior do que quem tem um padrão de movimento bom, isso é óbvio. Então as probabilidades e chances ao longo do tempo, com volume e intensidade, tende a se aumentar cada vez mais. E em relação às lesões mais comuns, o que se encontra na literatura é cerca de 48,5% são lesões traumáticas, que são aquela onde o indivíduo está pedalando, sei lá, passou em cima de alguma pedra, caiu com a mão espalmada, ou teve uma lesão de clavícula, onde a lesão aconteceu por conta de uma frequência pequena, foi uma vez só que ele passou na pedra, só que a magnitude da força, né, aplicada ali naquele momento foi grande, que excedeu os limiares do tecido. Então, a lesão de fratura de clavícula, lacerações, e tem em contrapartida as lesões que são mais comuns em esporte que tem um movimento repetitivo, que são as lesões microtraumáticas. Elas representam 51,5% no ciclismo. E os segmentos que estão mais acometidos, né, no atleta do ciclismo, principalmente quadril, joelho, pé e tornozelo, mas também a lombar, aí, que representa acho que 24% de incidência, que é bem grande. Obrigada, Lucas, pelas informações. Imagina!
nós vamos colocar o Instagram seu e da Care Club aqui embaixo. Combinado. Eu que agradeço aí por poder colaborar com vocês, né, e fazer mais esse vídeo. Estou super aberto aí para os próximos. Dando continuidade à nossa série sobre ciclismo, no próximo episódio vamos falar sobre os treinos.